E aí galera, aqui é Ken Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retorno com o Baki novamente. Mas especificamente pra gente trazer mais um embate, mais uma luta. A galera gostou aí de eu ter pegado partes aí do que eu já narrei, né, de alguns meses atrás. E simplesmente compilar nisso tudo e fazer, no caso, um vídeo só da luta. E aqui não vai ser diferente, eu vou pegar a parte de Hetsu versus Pico, Pico versus Hetsu, tanto faz como vocês queiram chamar. Enfim, e trazer essa luta completa, com a narração em si completa. Não vou só falar da luta em si, mas vou trazer todo o contexto, como eu fiz lá com Jack vs Sukune. Vale lembrar, pessoal, que se você curte esse tipo de conteúdo, você pode estar acessando o card aqui em cima, que eu vou estar deixando aí os exemplos de playlist de conteúdos de animes aqui do canal. Então, deixa de resenha, deixa de enrolar, e como vocês bem sabem, dessa vez a gente vai ver o Hetsu indo bater de frente do Pico, porque ele ficou curioso, ele viu um cara extremamente poderoso e queria testar suas habilidades e saber como é que o Pico reagiria às artes marciais chinesas que ele tanto ama. Enfim, deixa de enrolar e simbora pra luta. E aí que vamos para a casa Tokugawa, onde Tokugawa começava e dizia: a mídia e a polícia estavam todos aqui, tentando encontrar algo como se... E ali será visto que de fato a polícia suspeitava de Tokugawa, que ele tinha cometido um crime, mas ele se safou com tanto dinheiro que ele tem. E aí que Hetsu estava lá, vindo falar com Tokugawa, e Tokugawa dizia: Senhor Hetsu, não te vejo há algum tempo, o que tem feito ultimamente, meu filho? E Hetsu diz: temos um problema sério sobre a comida do Pico. E ali Tokugawa olhar aquilo, fala: bem, o problema é que ele só come coisas desse tipo, o alimento dele é uma espécie em extinção, isso é bem ruim. E Hetsu fala: pelo que eu vi, ele só come criaturas que atacam ele destemidamente, não é? E Tokugawa volta a falar: bem, esse é o instinto de preservação. No passado, talvez o Pico via apenas seus predadores como animais que valiam a pena comer. E os dinossauros não eram realmente inteligentes para sentir medo dele. Nosso principal problema é que Pico não come o que lhe damos, vacas frescas enormes, vacas cozidas ou coisas do tipo. E todos os animais selvagens que trouxemos fugiram assustados na mesma hora. Instinto de preservação novamente. E Hetsu diz: Senhor Tokugawa, você deve estar muito preocupado sobre como fará para alimentar o Pico no futuro. Tokugawa fica parado, bebe um pouco do seu chá e diz: você adivinhou corretamente, meu caro Hetsu. O que você faria no meu lugar? E Hetsu diz: Senhor Tokugawa, deixe-me ser o alimento dele. Tokugawa fica surpreso e diz: Hetsu, você... E aí que vamos para outro local, onde vemos o Asta sendo trucidado por vários jornalistas, perguntando várias coisas a ele, onde será dele: ele está ali, seu Penny acabou de ser interrogado pela polícia, ele está saindo do prédio, devido às palavras controversas de tal cientista renomado, isso virou um escândalo. E perguntam a ele: Dr. Penny, você sente algum arrependimento? Como o Piccolo está agora? Você vai continuar sacrificando animais em extinção? Você não tem nada a declarar, Dr. Penny? E ali voltamos novamente para Hetsu. E Hetsu dizia: eu quero ser a presa que ataca sem fugir. Se eu perder, ele pode me comer à vontade sem problemas. Tokugawa começa a suar frio e diz: isso soa tão tolo. Eu não posso permitir canibalismo no Gorakuen. E Hetsu diz: então vai deixar ele morrer de fome? Eu pensei que Piccolo era o tesouro da humanidade e que não. E Tokugawa logo diz: sim, mas é uma medida muito extrema nesse caso. Eu realmente não consigo imaginar, especialmente vindo de você. Não posso permitir que nenhum humano seja tratado como se fosse comida. Isso é sem sentido. E Hetsu diz: com todo o respeito que tenho por você, você acha que eu, Hetsu Kaiô, vou me deixar ser comido pelo Pico assim? Ele pode me ver como comida. E é claro, esse encontro resultará num desfecho extremo. Mas em circunstância nenhuma eu me deixaria ser comido por alguém, muito menos por um homem primitivo. E ao ouvir aquilo, o Tokugawa começa a se empolgar. E Hetsu fala: isso deve ser interessante de ver, catucando a ferida. E Tokugawa diz: onde Hetsu continua: Pico versus Hetsu Kaiô. O vencedor leva tudo. E ali, ao ouvir aquilo, o Tokugawa dizia:
tá bem, e lá fomos nós, bastante empolgado com aquilo. E aí que era o momento de contar para Einstein. E Einstein dizia, o quê? Contra um humano? Isso é impossível! E Tokugawa diz, é pra valer. Stride e Tokugawa começavam a sorrir com aquilo. E aí Einstein fala, você é... E novamente os dois começavam a rir e dizia, vai com calma, Sr. Pain. É ele que quer fazer isso. E lá entrava o Hetsu, mais forte do que nunca, pronto para o combate para enfrentar a fera mais antiga. E aí que o tempo ia passando e isso era dito. Não parece grande coisa, mas a forma como ele dorme é incrível. No mundo selvagem, criaturas na natureza sempre dormem escondidas. Mas olhe para ele, despreocupado, dormindo sem nenhuma preocupação no mundo, parecido com leões na savana. Isso deve ser natural para o Piccolo. No mundo selvagem e natural, este é um ato permitido apenas para aqueles no topo da cadeia alimentar. E se continuava, sem dúvidas, a forma como um rei dormiria. Todavia, no local de onde ele veio, não era tão fácil de se viver como é na savana. A escala da natureza era muito diferente de como é hoje em dia. Era o período Cretáceo, onde as criaturas mais poderosas se enfrentavam. No entanto, ele dorme como se tivesse ido a um piquenique em um lago no verão. Ou seja, na verdade, o valor exato, a era exata de Piccolo, era simplesmente o período Cretáceo e não o Jurássico. E Einstein começava a falar nervoso, bem, se sabe tanto assim, então como você pode ser tão imprudente? Você sabe que pode acontecer se... E Tokugawa fala, sim, eu sei, Sr. Pain. A primeira luta é entre um combatente treinado contra uma força da natureza. E Estrela fala, mal posso esperar para ver. Deus e uma terra primitiva deram ao Piccolo sua força natural. Deus e os 4.000 anos das artes marciais chinesas deram ao mestre Hetsu sua destreza. O que aconteceria se os dois se encontrassem em um combate? E ali, o Einstein olhava e dizia, nada vai acontecer, Piccolo vai devorar ele em um segundo. E Tokugawa diz, na história do combate das artes marciais, o que os humanos adquiriram e o que eles perderam em troca. E Einstein, suando frio e nervoso, dizia, você ainda não entendeu isso? Você não está reconhecendo a força do caçador selvagem quando luta sério? Especialmente o Piccolo. As técnicas de combate que usamos para nos defender de qualquer adversário ou predador não tem comparação com a força de uma zebra, por exemplo. E ao ver aquilo, Stride e Tokugawa dizia, pode ficar quieto agora, Sr. Pain? E aí, o Pain ficava chocado. Ninguém queria ouvir ele. E ali era dito. Dr. Pain se sentiu totalmente perdido. Como se atrevem a dizer-me o vencedor do prêmio Nobel para ficar calado? E Pain diz, por favor, cavalheiros, porque vocês não ouvem a razão de uma vez por todas. Eu sei que é emocionante, mas vocês viram o que Piccolo pode fazer com sua força sobre-humana. Ele não tem qualquer consideração sobre as consequências de uma luta, e ele não pode ser comparado. Sua massa corporal e força feita para comer dinossauros, quer comparar isso com um humano normal que treinou artes marciais? E ali todos ficavam surpresos e diziam, o quê? Piccolo se levantava. Ele sentia algo e olhava para o canto, onde Einstein dizia, será que eu acordei? De jeito não, eu não poderia. E Tokugawa fala, não foi o Sr. Pain. Estavas falando, mas não acordou ele. Ele não acordou por causa do barulho. E ali se era visto o Hetsu entrando na arena. Ele estava literalmente emanando um poder. Poder esse que tocou o Piccolo. Piccolo se levantava para recepcionar tal inimigo. Ele assentia. Isso não faz o menor sentido. Piccolo não só acordou, mas como também está em alerta. No passado, ele não se levantava por nada menos que um tigre siberiano. E Tokugawa diz, está certo, Sr. Pain. Não deveríamos subestimar o poder das artes marciais chinesas. E aí que Hetsu pula, indo diretamente para o poderoso Piccolo. Piccolo estava de boca aberta, estava surpreso. E se era dito, nesse mundo, Piccolo jamais se assustou com um inimigo menor que ele. Mas agora, o mais selvagem da natureza encontrou o oponente digno. E ali entrava em modo de combate quando recebia seu inimigo, o Hetsu. E naquele momento,
O Einstein notava e dizia: é a primeira vez que ele adota uma postura defensiva. E Hetsu diz: prepare-se, eu vou com tudo. E aí que vemos o Piccolo, pronto para acabar com seu oponente. Era gigantesco, colossal diante de Hetsu. E naquele momento, o Piccolo ficava fazendo barulho com a boca, como se fosse uma fera, pronta para o combate. E ali, o Hetsu dizia: você também está usando a postura de luta pela primeira vez? Esse é um momento raro. Eu quero lutar com toda a minha força e tudo que eu tenho. O Piccolo, ao ouvir aquilo, ficava cada vez mais furioso e nervoso. Os demais olhavam. E ali, o Einstein disse: esse mestre chinês é ótimo. Ele fez Piccolo ficar na defensiva. Nunca vi tão preparado para lutar. Hetsu ali começava a se mover mais uma vez. E Tokugawa diz: ele está invadindo o território pessoal de Piccolo. E Hetsu pensava: Piccolo, esse é seu território. O que você irá fazer? Piccolo começava a ir com tudo contra Hetsu, abriu uma grande boca e ali ia partindo para ele. Porém, sua mão estava indo em direção a ele. Não era a boca que iria atacar, mas sim sua poderosa mão com garras. Hetsu olhava aquilo, se preparava para receber o impacto e de repente uma grande explosão acontecia por tal impacto. Todos ficavam chocados e era o Hetsu que levava um tapa. Tapa esse que fazia o Hetsu ir para longe, ser empurrado. E naquele momento o Hetsu acaba até mesmo batendo em uma das muretas da arena por um simples tapa. Porém, o Hetsu tinha se defendido o suficiente para não ter um grande dano. O Piccolo olhava aquilo surpreso. E ali o Einstein dizia: você precisa parar isso, não tá vendo o que está acontecendo? Só olha a diferença de força entre ele e Piccolo, ele vai ser devorado. Tokugawa ficava olhando atentamente e via que o Hetsu estava bem. E o Hetsu dizia: sim, isso é verdade, eu entendo. Eu não posso lutar com ele dependendo apenas da força. Naquele momento, o Hetsu estava abaixo de Piccolo. A força de Piccolo era descomunal, um simples tapa poderia matá-lo. Então, é aí que ele vai ter que utilizar técnicas, truques, tudo que tiver na manga. Onde o Hetsu diz: terei que utilizar os meus truques. Onde ali ia se aproximando cada vez mais dele. O Piccolo começava a dar alguns passos e ali fazer mais e mais barulhos, rosnando. Hetsu ficava sério, prestava atenção. E quando chegava perto ao Piccolo, dava um poderoso chute no seu rosto. Chute esse que pegou o Piccolo desprevenido. Piccolo nem sabia o que era aquilo. Onde ali era tão poderoso que fazia o rosto de Piccolo engelhar. Porém, quando o chute terminava, Piccolo estava bem, mas parecia um pouco paralisado, até que Hetsu girava e jogava a trança no rosto de Piccolo, assim podendo desestabilizá-lo, cegando ele temporariamente. Piccolo começa agora a ficar incomodado, começava a girar seu rosto, seus pés começavam a sair do chão, onde ali ele acabava caindo. O Hetsu voltava à sua posição, começava a girar e se preparava para atacar o seu oponente, e atacava ele com um poderoso chute no rosto, mais uma vez. E naquele momento todos olhavam e diziam: aquilo foi um louva-a-Deus! Era um golpe típico de um louva-a-Deus, onde ali, naquele momento, o Piccolo começava a lacrimejar, chorar. E naquela hora, ele estava atônito, não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas o sentimento era um sentimento diferente. As lágrimas corriam pelo seu rosto, onde tudo ficava embaçando. Era tanta satisfação, era tanta emoção, onde naquele momento o Piccolo continuava a olhar para cima, pensando sobre tudo. Os demais olhavam, até que Tokugawa dizia: ele está chorando. E é aí que Piccolo volta a olhar para Hetsu. Hetsu estava na sua pose de combate, onde dizia: a forma como ele caiu sentado e depois levou um chute na cara em velocidade máxima, se isso fosse um humano qualquer, ele já estaria morto. O Piccolo se mostrava ali atento e o Hetsu continuava focado nele e se preparava para atacá-lo, onde dizia: eu lhe agradeço. Porém, Piccolo tentava atacá-lo e mais uma vez usando técnicas.
o Hetsu tirava sua mão de perto dele e mais uma vez ia para um chute, agora acertando em cheio sua mandíbula, seu queixo. Isso pegava ele em cheio perfeitamente. O Hetsu mais uma vez atacava ele, indo agora para o estômago do Piccolo, e mais uma vez atacava de novo sua mandíbula. Era ataques em sequência para acabar com seu oponente, mas Piccolo estava em pé. O Aizen olhava e dizia: isso é surreal, um humano sobrepujando o Piccolo. O Hetsu agora pulava, ia direto na sua mandíbula, chutando ela mais uma vez. Era o terceiro golpe na mandíbula do Piccolo. Piccolo começava a cambalear. O Hetsu olhava atentamente para ele e começava a acertar vários e vários golpes, acertando vários chutes e até mesmo golpes com as mãos. E tentava fazer com de tudo para derrubar aquele oponente, só atacando a mandíbula. Um golpe certeiro que acaba com qualquer humano. E ali era ali. Um golpe direto na mandíbula. O Hetsu voltava a seu ponto de defesa e ali ficava esperando enquanto pensava. Uma combinação de 6 golpes concentrados no ponto específico do corpo, a mandíbula, passando da sua mandíbula até as paredes do crânio. Os impactos devem ter feito seu cérebro sacudir com força mais de 1000 vezes. Eu me sinto tão abençoado de estar aqui nesse momento. Deixe-me aproveitar esse momento até o final. Porém, algo que Hetsu não contava acontecia. O Piccolo ia com tudo e colocava suas mãos sobre a cabeça do Hetsu. A envergadura dele era muito grande, com apenas um passo ele chegou até o Hetsu e invadiu seu espaço. E ali segurando a sua cabeça, o Piccolo olhava para ele, chorando, e começava a torcer sua coluna. Até que de repente, ele soltou o Hetsu. Por que disso? E o Piccolo começava a chorar, e até que pegava o Hetsu pelas suas asas, e ali começava a o levantar, onde todos ficavam surpresos. O Piccolo fechava seus olhos e começava a abrir sua boca, indo em direção ao seu oponente. E naquele momento mordia de fato ele e arrancava um grande pedaço do seu trapézio. Nessa hora Hetsu acordava finalmente. Ele estava perdido, onde os demais diziam: ele deu uma mordida. Era como se o Hetsu fosse tão fácil de lidar para ele, que simplesmente ele resolveu morder, assim como fez com o tigre siberiano. Aquele pedaço de carne tinha sido removido, o trapézio do Hetsu tinha sido removido. O Hetsu ficava apenas com a boca aberta, chocado por estar vendo aquela cena. E ali, o Piccolo finalmente comia aquela carne. E os demais diziam: tá devorando ele! O Hetsu finalmente recobrava sua consciência, gritava e começava a chutar seu oponente para sair dali. Porém, o Piccolo mais uma vez tentava abocanhá-lo, mordia seu ombro agora, e naquela hora tirava outro pedaço gigantesco do ombro, onde ali os demais ficavam em choque, até que o Hetsu grita e diz: "Gota!" e dá um grande impacto na cabeça do Piccolo, tirando ele de perto finalmente. O sangue jorrava, o Hetsu se afastava, e ali começava a tombar até se ajoelhar ao solo, e pensava: meus ataques não tem mais efeito. O Piccolo apenas mastigava a carne e continuava a devorar o corpo do Hetsu. E ali o Hetsu pensava: ele tá me devorando vivo. O Piccolo continuava a chorar e chorar cada vez mais. Olhava para o Hetsu. Hetsu começava a tirar seus sapatos e se preparava, mesmo que ofegante e sangrando muito. E aí o Tokugawa diz: e os sapatos dele? E Strider diz: ele vai lutar sem restrições. Ele tirou suas luvas. Agora ele vai lutar de mãos nuas. Naquele momento o Piccolo dava até um sorriso. Olhava para ele. E Hetsu diz: seu desgraçado, não fique aí se alimentando de mim. Enquanto chora! E pulava para atacar o Piccolo mais uma vez, com um poderoso chute. Piccolo ficava parado enquanto chorava. Recebia um golpe no pescoço, mas não era efetivo. O que acontecia é que o Piccolo mais uma vez dava um tapa no Hetsu. Não era necessário socos, e sim tapas. O Hetsu recebia um golpe muito forte, ficava chocado, tentava se levantar depois daquele golpe com bastante dor e pensava: as habilidades que eu dominei, as técnicas que eu dolorosamente aprendi, a história por trás delas, 4000 longos anos, e no final foi uma perda de tempo. Eu me arrependo de tudo. Certamente pensar que existiria um mundo onde minhas habilidades seriam inúteis
é algo bastante lamentável. 4.000 anos. Eu me recuso a essas técnicas. Ele tinha literalmente desistido de tudo. O choque era muito alto para ele suportar. E dizia, não quero testemunhar as artes marciais chinesas sendo superadas. Hetsu Kaiô. Eu recebi esse nome do meu mestre junto de todos os seus segredos. Esse nome é tudo para mim. E começava a chorar emocionado por estar perdendo. E ali dizia, eu, Hetsu Eisho, protegerei este nome, com o nome que meus pais me deram quando eu nasci. Hetsu Eisho deve proteger o nome Hetsu Kaiô. E ali o Tokugawa dizia, hein? Que tipo de postura é aquela? E o Stalin diz, um blefe talvez? E aí que o Piccolo começava a chorar mais e mais. E o Hetsu, que olhava para ele chorando, pensava, eu me arrependo de fazer isto. E é com tudo gritando, uau! E girando seu braço como se fosse uma criança. Todas as técnicas marciais tinham sido abandonadas. O que restou foi apenas uma criança desesperada com a única técnica que ele podia ter. A técnica original de sua família. A técnica de uma criança, do desesperado. A técnica de Hetsu Eisho. Ou melhor dizendo, Lee Yong-soo. E voltando para o exato momento, onde estava Hetsu desesperado girando seu braço em direção ao oponente chamado Piccolo, se era dito. O soco moinho de vento. Estratégia, planejamento, táticas, eficiência. Ele jogou fora todas essas ideias, armado somente com a inocente esperança de que possivelmente, talvez, e ali começava a bater mais e mais no Piccolo, de forma descontrolada, gritando. E se era falado. Um pouco de força bruta, o mais antigo recurso dos humanos, a habilidade básica que todos adquirem desde o nascimento. O Tokugawa olhava e dizia, isso é o pior, isso é tão horrível que eu não consigo nem assistir. O lendário mestre Hetsu Kaiô se valendo de um golpe que até criancinhas usam, o soco, o moinho de vento. E será dito. E é claro que o resultado é, onde ali será visto que sim, o Piccolo começava a receber vários e vários socos daquele, somente com a força bruta, e não mais com técnicas. Onde o Piccolo olhava, e será dito. O Piccolo ficou confuso. Ele contra-ataca quando é atacado, contra um inimigo forte. Ele costuma usar toda a sua força. Mas como ele deveria agir contra alguém tão fraco? E é aí que Piccolo começava a levantar sua mão, e de repente se preparava para dar um grande golpe no oponente. Mas naquela hora, o Hetsu instintivamente chutava o braço de Piccolo, parando ele. E ali o próprio Hetsu dizia, o quê? Os outros ficavam surpresos. Até Piccolo não entendia muito bem, porque ele tinha mudado a postura e a forma de lutar de repente. E ali, o Hetsu pensava, o que aconteceu? Eu fiz isso aí? Como? Eu decidi que não iria mais usar minhas técnicas. Eu iria esquecer das minhas habilidades. E a razão foi porque as minhas técnicas não eram... E ali lá vinha um poderoso soco contra o Hetsu. O Piccolo tinha perdido a paciência. E no momento do soco, o que Hetsu faz é pular e dar um grande chute, impedindo que aquele punho chegasse até ele, quebrando o impacto. E ali, ele pensava mais uma vez, tá acontecendo de novo. Era um reflexo que ele não entendia. O Piccolo tentava acertá-lo de novo. E ali, o poderoso golpe era impedido novamente por uma técnica simples, onde ele impedia que aquilo chegasse ao seu ponto final. Hetsu ficava cada vez mais assustado consigo mesmo, e Piccolo ficava furioso. E aí, que tentava acertá-lo, mas não conseguia. Hetsu estava realmente sobrepujando o Piccolo, parando ele. O Piccolo não sentia dor, mas não entendia o que estava acontecendo. E ali, o Tokugawa e os demais diziam, suas habilidades, ele as está usando de novo. Strider ficava surpreso também. E o Hetsu diz, o que está acontecendo? Isso não sou eu. E ali, de repente, o Hetsu começava a ouvir uma voz falar, Hetsu, Hetsu. Ele tentava procurar onde estava aquilo. E até dizia a si mesmo, o que é isso? Eu me sinto levemente quente. E atrás dele existia um gigantesco Hetsu, uma aura projetada dentro de sua mente, onde dizia, por que você é tão teimoso, hein? E Hetsu diz, quê? E ali, aquele ser
continuava a falar para Hetsu. Não seja tão imprudente, Hetsu. E Hetsu diz, hã? Quem está atrás de mim? Ele virava e via ele mesmo e dizia, hã? Que? O que é você? E aquele dizia, não me conhece? Eu sou você, Hetsu. O Hetsu que você está tentando se tornar. O Hetsu que você quer ser. Isso é o que você está procurando. Isso é o verdadeiro Hetsu Kaiô. Eu sou o que você está procurando. Esse é o verdadeiro Hetsu Kaiô. É uma pena que para proteger sua alma de guerreiro, você tenha recorrido à técnica de moinho de vento e como resultado tenha renunciado a ela. Porém, eu nunca te abandonarei. E ali, aquele espírito, aquele ser começava a abraçar o Hetsu. Ele sentia algo diferente, onde será dito, isso é um teste, Hetsu. Liberte-se. Não se force a carregar o fardo dos 4.000 anos de história. Não se preocupe em proteger suas artes marciais. Pare com isso. Se não fizer isso, nunca será capaz de assumir sua alma de guerreiro. O Hetsu estava chocado. E ali ouvia várias e várias vezes a palavra nunca, 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 nunca. O Piccolo estava chegando perto dele. E ali o Hetsu ainda pensava enquanto ouvia, acredite. E é nesse momento que o Hetsu dá um poderoso golpe na mandíbula de Piccolo, de forma essa que fazia ele cambalear. Algo estava diferente dos golpes dele. Mas o Piccolo não parava e ia com tudo novamente para acabar com o Hetsu, além tentando dar mais outro tapa dele. E as palavras daquele ser que estava dentro do Hetsu dizia, entregue-se às suas técnicas. E ali o Hetsu com grande velocidade vai com tudo para acabar com o seu oponente. E com o outro lado da palma da mão, ele vai com tudo e dá um grande impacto nos testículos do seu oponente, onde será dito, até o fim, sem duvidar. O Piccolo sentia muita dor, começava ali a se ajoelhar. Era uma dor intensa. O Hetsu ia com tudo, não deixava de aproveitar o tempo que ganhava. Enquanto pensava, seja confiante, confie nelas sempre. E ali continuava cada vez mais a acertar o Piccolo. O Piccolo ia só cambaleando, mas ainda não tinha cedido. Até que em certo momento, o Hetsu levantava sua perna o máximo que podia. E se era dito, sempre, não importa o que aconteça. E ali o pé ia caindo com toda a força sobre o Piccolo, puxando seu cabelo. E se era dito, sempre confie em si mesmo, no seu coração de guerreiro. Naquela hora, o Piccolo ia direto para o joelho do Hetsu, com a força extrema. E ali os demais ficavam bastante empolgados. O Einstein, o Tokugawa, o Strider surpreso. E se era dito, isso é um sentimento incrível. Agora eles podem dizer que valeu a pena viver por esses 4.000 anos. E lá estava o Piccolo derrotado, deitado ao chão. O Hetsu olhava para ele. Einstein, Tokugawa, Strider ficavam surpresos com aquilo. Não imaginava que isso poderia acontecer. Onde será dito, mas que incrível resistência. E o Tokugawa diz, agora é isso que eu chamo do verdadeiro poder do Hetsu. E Einstein diz, sim, é verdade. Eu tenho que concordar com isso. O mundo das artes marciais é realmente impressionante. Nunca pensei que o Hetsu poderia sobreviver tanto e se defender ainda por cima. Os demais olhavam assim meio surpreso. E Tokugawa diz, perdão, mas do que você está falando? Hetsu poderia sobreviver tanto? Ele nocauteou perfeitamente. Einstein olha para Tokugawa, aponta e não fala nada. Até que Tokugawa diz, o quê? E o Einstein diz, não senhor, eu temo que isso não seja verdade. E Tokugawa fala, mas o seu último golpe foi direto na cabeça dele com toda a força, você não viu? Aquele último golpe, mesmo se fosse só aquilo, deve ter danificado seriamente o cérebro do Piccolo. Mas Hetsu estava com medo, estava assustado. Onde se era dito, como? E o Einstein fala, não senhor, o cérebro do Piccolo está intacto. E sim, ele estava apenas deitado, olhando de baixo para cima. E ali, Strider e Tokugawa ficavam surpresos. Onde Einstein explica, é natural que vocês não entendam isso agora, pois não viram como é por dentro dele. Quando nós achamos o Piccolo e estávamos estudando sobre a sua estrutura corporal,
Tudo foi relatado como natural de um ser humano. Nossos experimentos foram completados sem maiores diferenças. Tudo estava normal. Seu sistema muscular, seu sistema esquelético, seus órgãos internos, tudo estava normal e em perfeitas condições. A única parte diferente do resto era a coluna cervical. A grossura era incrível. Eu poderia dizer que era reforçada nas minhas palavras. A estrutura não pode ser comparada com nenhum humano vivendo no presente. Talvez a estrutura possa ser comparada com a de um animal que tem um cabeça enorme, que precisa de poder suficiente para suportar toda a força do corpo em 4 patas. Talvez nós encontremos uma comparação perfeita do seu pescoço com um touro. E ali Tokugawa dizia, então isso significa... E Einstein volta a falar. Sim, senhor. Com evidências suficientes da sua condição, nós podemos ter quase certeza de um fato importante sobre Pico. No seu tempo. E aí que o Hetsu pula, preparando-se para atacar ele. O Pico que estava jogado no chão. O impacto é poderoso. E o Einstein olha tranquilamente dizendo, talvez quando ele estava crescendo, ou mais em sua fase adulta, onde vemos que Pico dá um impulso para cima, onde é que ele deixava o Hetsu chocado. E o Einstein continua a falar. Por um certo período de tempo, Pico foi um quadrúpede. Tokugawa e Stride não estavam entendendo muito bem. E ali, o Einstein volta a falar. Sem dúvida alguma, as técnicas das artes marciais chinesas, que têm mais de 4.000 anos, são algo surpreendente, mas elas foram feitas para serem usadas contra bípedes. E lá estava Pico, de 4 no chão, preparado para avançar contra seu oponente. E ali, o Einstein continua a dizer, ele tem toda a vantagem quando está lutando contra humanos. O Pico estava furioso, mostrava seus dentes, abria sua boca. E ali, o Hetsu que esperava ele, estava focado para continuar o combate sem pestanejar. Onde o Einstein diz, Hetsu conseguirá sobreviver para ver a luz do ano 4001 das artes marciais chinesas? E ali naquele momento, enquanto os dois estavam se encarando, e Pico estava de 4 olhando para seu oponente, Hetsu pensava, mas que posição é essa? Eu nunca havia visto uma posição tão inclinada. Não é a posição agachada de um velocista, nem a pose de luta de um lutador de sumô. Não, essa é diferente. Ela é mais baixa que as outras. Talvez podia ser dito que era algo mais próximo dessa aqui. É uma postura de luta de uma besta selvagem. Essa posição só tem uma função, ir com tudo para frente. Ele não conseguirá pular para trás, nem se mover para o lado para desviar de um ataque. Essa posição é como uma promessa de que ele vai avançar com tudo. Portanto, eu também enfrentarei ele de frente. Eu não irei fugir. Eu não irei desviar. E não irei escapar também. Eu irei atacar ele com isto. O símbolo das artes marciais chinesas tradicionais. O Hoken. O golpe de altura média. Está pronto para acertá-lo. Vou atingi-lo de frente com toda a minha força. E ali, enquanto o Hetsu se aprontava para o combate, se era dito, em um breve momento, o corpo da fera se incendiou e explodiu com toda a sua força. Ele usou isso quando ele matou um tiranossauro. Ele usou isso para esmagar um triceratops. Ele usou isso para caçar um brachiosauro. Ele só usa toda a sua força contra oponentes que considera grandiosos. O Hetsu, ao ver aquilo, começava a ficar surpreso. E ali, mesmo com medo, tentava atacar o oponente, onde se era dito. E ele vai usar contra Hetsu Kaiô, o grande mestre do Kung Fu. O Pico passa numa velocidade tão grande, que até mesmo a sombra do Hetsu, a restra dele, fica parada. Não dá nem pra ver ele sendo arremessado. E ali se era dito. E nesse momento aconteceu o impacto. Era uma explosão. Tudo era destruído atrás do Hetsu. E ali o Hetsu voava para longe da arena, onde se era dito. O impacto do escudo moderno contra a lança do passado. Hoje, a defesa moderna foi inútil. Onde vimos que a única coisa que tem acontecido é que o Hetsu, com um soco que ele deu no rosto do Pico, fez ele sangrar um pouco pelo nariz e machucou o seu olho. Mas não era nada tão grave. E ainda assim, se contava. Foi uma vitória clara da lança
do passado. E aí que se é dito, 4 bilhões de anos passaram desde o começo da vida na Terra. A batalha das criaturas mais fortes se aproxima. E é aí que retornamos para o momento que estava ali, o Piccolo limpando seu rosto do impacto do soco que havia recebido do Hetsu Kaiô. Todos os demais ficavam em choque. O Tokugawa tentava pressionar seus olhos para ver se realmente estava vendo o que estava na sua frente e dizia: ele é um monstro. Strider também olhando dizia: não há sentido em continuar isso. Foi uma vitória total. E o Piccolo continuava a chorar. Era tanto choro que ficava pingando no chão. Ele até mesmo lacrimejava, saía coriza pelo seu nariz. Ele estava profundamente encantado com aquilo, ou até mesmo triste. Onde o Tokugawa dizia: o quê? Ele ainda está pronto para... E o Piccolo continuava a observar. O tempo ia passando e ele começava a se mover, indo em direção ao local onde o Hetsu foi. Onde o Tokugawa olha para o Einstein e diz: hã? E Einstein fala: Tokugawa-san, por que você parece surpreso? Você sabe, depois de uma grande batalha dessas, Piccolo está com fome e pronto para comer. E Tokugawa diz: pronto? Pronto para comer? Onde estava lá o Piccolo indo calmamente até o seu oponente. E Tokugawa fala: não. E Einstein diz: Tokugawa-san, vai quebrar sua promessa? Piccolo lutou por uma presa e venceu. E aí Tokugawa, mesquinho e egoísta do jeito que é, acaba dizendo: hã? Então você vai deixar ele ser comido? E Einstein diz: não é a minha responsabilidade. Foi você quem fez a promessa. E é aí que Tokugawa pula da arquibancada e sai correndo dentro da arena dizendo: não, seu idiota, você me levou a sério, pare agora mesmo. Tokugawa entrava no corredor e a visão que tinha era justamente o Piccolo de pé em frente ao corpo de Hetsu, onde Tokugawa dizia: ei, pare, Piccolo! Como você pode comer alguém que desistiu de tudo só pra lutar com você? Ele estava apenas pensando em você, dia e noite. Você não pode apenas matar e comer pessoas importantes pra você. É isso que você quer? Comê-lo? O Piccolo ficava calado. E ainda assim Tokugawa continuava: que tipo de escolha você é? Achei que fosse humano. E aí que nesse momento o Piccolo dá uma tapa no Tokugawa, fazendo ser arremessado para bem longe, onde Tokugawa cai apagado. E aí que o Piccolo começa a abrir sua boca e no meio de lágrimas ele literalmente vai para devorar seu oponente. E ali se escutava um barulho ensurdecedor. Era um grito insano. Tanto Strider como o Einstein tampavam seus ouvidos de tanto barulho que aquilo fazia. E logo após, o que se era visto era justamente o Piccolo chorando e mordendo a perna de seu oponente. Onde ali, o barulho dos ossos, da carne sendo dilacerada era escutado. Enquanto se diz: ele começou a comer. É como diz o ditado: o destino é uma maldição. Depois da batalha, ele descansa enquanto come sua presa com uma fome voraz. Mas dessa vez, uma tristeza pesou no seu coração. E aí que ele sente algo, não sabia o que estava acontecendo. E quando olha para trás, já era tarde. Ele havia sido drogado pelo Einstein, onde se é dito: sobrevivência e apetite. A ideia de sobrevivência é o que separa ele da gente. E por essa razão, torna-se impossível ele conviver entre nós. Onde vemos o estado de Hetsu, sem um trapézio, sem parte do ombro e sem uma perna. O tempo passava e Hetsu ficava olhando para aquela perna que perdeu. E ali, ele fechava seus olhos para relaxar e pensava: isso ainda não acabou. Sim, ele quebrou sua promessa. O acordo era falso desde o início. Eu devia estar morto a essa altura, comido pelo Piccolo. Se você perder, eu vou te devorar. Esse não foi o combinado desde o início? Então qual é a minha condição? Ele tirou parte do meu ombro e ele comeu metade da minha perna esquerda. É isso? É só isso? Ele só tirou isso? Ele estava planejando me comer desde o princípio? Eu realmente queria ser comido do fundo do meu coração. Eu estava realmente desejando que, e se eu perdesse,
Não havia como ele me comer? Eu preciso ser mais humilde. Sem chance. E aí, que lá do lado dele já estava Baki, que vinha chegando no seu quarto e dizia: então ele te espancou, não? Você foi comido. Eu não queria acreditar quando me disseram que você tinha partes do corpo faltando. Hetsu ficava observando o Baki. O Baki continuava sério e dizia: então, o que você... E Hetsu disse: não se preocupe com isso, eu estou bem. O tempo passava, e aí que Hetsu disse: não é verdade. Se você quer saber se eu nunca lutarei novamente, a resposta é sim. Se você acha que meu corpo não serve para nada agora e ficarei inválido pelo resto da minha vida, você está certo. Se eu perder meus discípulos por causa disso, tudo bem. Se eu perder partes do meu corpo por causa desta luta, eu não tenho vergonha disso. E Baki diz: concordo. E é aí que Hetsu volta a falar: a coisa mais vergonhosa para mim. Eu disse para todo mundo que eu estava pronto para enfrentar todas as consequências. Eu levantei a voz e falei com tanta convicção. E aí que Baki diz: o velhote me contou o que aconteceu lá. Eu não acho que você estava enganando ninguém. E Hetsu diz: tudo que eu disse foi uma mentira ou não? O único que sabe sou eu e mais ninguém. Eu estou pronto para morrer. Aconteça o que acontecer, eu vou matar ou morrer. Muitas pessoas dizem que estão preparadas quando claramente não estão. Eles nos ensinam a decidir com os nossos corações, não com nossas bocas. E eu fiz só o oposto. E lembrando do passado, onde ele disse: deixe-me ser sua comida, para Tokugawa, ele dizia: eu fui me oferecer para ser comido, mas ainda tinha dúvidas quanto às minhas últimas intenções. Olhava para a janela e dizia: é por isso que estou tão envergonhado. Baki sério observava e falava a ele: você treinou o corpo para ser a sua melhor arma. E se você seguir o caminho do guerreiro por opção, há uma boa chance de uma hora você danificar ou perder uma parte do seu corpo. O que aconteceu com você é horrível. Mas o que dói mais não é a dor da sua perna amputada, mas sim a dor da perda do seu espírito de luta. Hetsu, por favor, encontre uma maneira de se recuperar disso da melhor forma possível. E esteja orgulhoso do resultado de sua batalha, cicatrizes e tudo. Você é um tesouro vivo para a grande república do povo da China. Hetsu balançava a cabeça dizendo que não, mas Baki continuava. Uma vez eu procurei o significado de Le Xiao, o equivalente chinês do seu nome, pronunciado Hetsu em japonês. Por si só significa sério, determinado, incapaz de desistir. Essa é a pessoa que você é. Talvez você se distraia com todas essas técnicas poderosas e acrobáticas, e que às vezes você ignora alguns detalhes sobre si mesmo. Mas a verdadeira força dentro de você é a devoção e dedicação que você possui naturalmente. E ali, com os olhos fechados e ainda sentindo muito, o Hetsu disse: eu agradeço suas palavras, Baki. Obrigado. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido tudo isso, realmente foi muito legal essa luta, muito emocionante, e eu quis trazer mais do que só a luta, né, também a parte do contexto do final dela, né, que tinha ali o Hetsu conversando, falando sobre o que aconteceu, sobre toda a treta, só para não deixar aquele negócio vazio, né, porque a luta em si acontece e a gente tem o início dela, como ela começa, e também temos o fim dela, como ela termina, né, e toda a reflexão do Hetsu. Massa demais. E é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!